Vamos lá. Faz um tempo na verdade, que eu e o pastor Anin temos conversado sobre uma série de mensagens que a gente queria pregar, só que no momento certo. Uma série de mensagens que a nossa esperança queria desafiar a igreja, abrir os olhos também espirituais, em relação a alguns assuntos também, que acontece nas nossas vidas espirituais. Uma série de mensagens chamado Fariseu por Acidente. Fariseu por Acidente. E como a semana passada a mensagem, não sei quem lembra, mas a mensagem foi justamente sobre o momento que Jesus estava falando e conversando com os fariseus. Eu falei, olha, eu acho que a gente já pode pegar carona naquela mensagem e a gente começa essa série usando aquela como a primeira, tá, dessa série de mensagens chamado Fariseu por Acidente. Talvez você já sabe, conhece, entende o que é um fariseu. Talvez você que tem um tempo de igreja já foi ensinado, ou você leu os evangelhos de Cristo e até já reconhece um pouco isso, mas eu acho válido relembrar o pessoal, tá bom? E talvez tem pessoas novas aqui que estão aprendendo ainda das coisas da palavra de Deus. Então o fariseu, vamos começar com isso. O fariseu, na época de Cristo, existia uma seita da religião judaico, tá? Uma parte, como se fosse quase um tipo de denominação da religião judaico, tá? E esse grupo de homens eram chamados fariseus. Tinha os saduceus, tinha uns outros grupos, mas tinha um grupo chamado os fariseus. E esse grupo, eles aparecem muito nos evangelhos. Por quê? Porque eles eram um grupo bem presente, bem influente na época de Cristo, tá? Eles eram considerados pelo povo como os líderes religiosos da época, junto com os sacerdotes, tá bom? E eles ficavam muito na cidade de Jerusalém, que era e ainda é o capital, né, dos judeus, e o centro da religião judaico, tá bom? Como eu falei, o povo daquela época, eles respeitavam os fariseus. Eles olhavam para esses homens para receber uma direção espiritual, para receber os ensinamentos sobre a lei de Moisés. E esses homens eram bem rígidos em questão à lei de Moisés, e bem muito zelosos, muito zelosos também pela lei de Moisés. Porém tinha um grande problema também na teologia desses homens. Por quê? Porque eles também seguia e ensinava as tradições orais que foi passando de século em século dentro do povo judaico. Eles também olhavam para essas tradições humanas e tratavam aquilo como se fosse inspirado por Deus, junto, ou seja, lado a lado, no mesmo nível do que realmente as escrituras do Antigo Testamento. Então eles ensinavam isso, tratavam as tradições humanas como a palavra de Deus. E eles eram tão focados, assim, tão realmente preocupado em seguir os rituais e os sacrifícios e a parte física da lei de Moisés e das tradições, que acabava faltando as qualidades principais que Deus queria na vida deles, as qualidades que tinha a ver com o caráter de cada um. Faltava essas coisas, e o problema é que com todo esse zelo, esse legalismo dos fariseus, isso fez com que eles se tornavam homens arrogantes e muito orgulhosos. Para quem já leu os evangelhos entende muito bem o tamanho do orgulho e da arrogância que existia no coração desses homens. Hoje a palavra fariseu é praticamente sinônimo com a palavra hipócrita, não é verdade? Por quê? Porque é exatamente isso que os homens, os fariseus, esses líderes religiosos, eram: hipócritas. Eles tentavam forçar o povo a se submeter a regras e costumes que nem eles eram capazes de se submeter e de realmente praticar. Eles condenavam o povo de fazer exatamente a mesma coisa que eles acabavam fazendo. Então eram realmente homens perversos,
Homens maus, só que o tempo todo se escondendo por trás dessa máscara de espiritualidade e de religiosidade. E é por isso que nós vemos Jesus pegar tão pesado com esses homens. Você vê Jesus tratando muitos dos pecadores e as pessoas do mundo com misericórdia e graça, só que quando chega a enfrentar esses homens religiosos, você vê Jesus com outro tom de voz, pegando bem pesado. Olha comigo em Mateus 23, vai estar até aqui no telão. Mateus 23, olha como Jesus fala para o povo sobre esses fariseus. Ele fala assim: obedeçam-lhes e façam tudo o que eles dizem a vocês. Olha só, mas não façam o que eles, os fariseus, fazem, pois não praticam o que pregam. Eles atam fardos pesados e as colocam sobre os ombros dos homens, mas eles mesmos não estão dispostos a levantar um só dedo para movê-los. Você vê uma descrição sobre quem eram estes homens. Pulando um pouquinho mais para frente, no mesmo capítulo, olha o versículo 13. Jesus agora falando para eles, na cara mesmo: ai de vocês, mestres da lei e fariseus, hipócritas, vocês fecham o reino dos céus diante dos homens. Vocês mesmo não entram, nem deixam entrar aqueles que gostariam de fazê-lo. Palavras fortes, pesadas. E muitas vezes nós lemos isso e a gente fica meio animado. É isso aí, Jesus, tem que falar assim mesmo, eles merecem, tem que falar na cara. Finalmente alguém se levanta e confronta esses caras, esses perversos que se escondem por trás dessa religião. Mas espera aí, vamos parar um pouco para analisar. Será que se Jesus estivesse aqui nessa igreja hoje, será que ele falaria as mesmas coisas para com os cristãos de hoje? Será que ele não iria olhar para nós, ou talvez alguns de nós, e falar: ai de vocês, cristãos hipócritas? Será? Nós lemos versículos desse tipo, nós olhamos e vemos momentos dos fariseus e as ações deles, e a gente fica meio com nojo e fala: como assim que esses caras, como que eles poderiam agir dessa forma? Como que eles poderiam ter a ousadia de tratar os outros daquele jeito? Justamente porque eles que eram os mestres da lei, eles tinham as escrituras de Deus, eles sabiam a verdade, estava tudo aí. Como que eles poderiam fazer e agir daquele jeito? Mas enquanto muitas vezes nós pensamos dessa forma, a realidade é que muitas das vezes nós acabamos agindo igualzinho os fariseus. Condenamos, mas será que nós não agimos iguais ou igualmente? Acho que o fato é que existem fariseus dentro da igreja evangélica hoje. Existe fariseus. Eu acho que muitos deles são cegos a isso. Não percebem. Como os fariseus da época se pensavam bem diante de Deus. Eles achavam que eles eram realmente os homens próximos, que Deus realmente se agradava com esses homens. Só que o tempo todo, cegos para o fato, a realidade da condição espiritual deles. Eu creio que hoje muitos acabam estando dentro da igreja, vivendo como fariseus, só que por acidente, não percebem. E o nosso alvo nessa série, nessas próximas semanas, é para refletir sobre alguns momentos, alguns aspectos desse grupo de homens, enquanto nós analisamos a nossa vida sinceramente, de uma forma honesta, pedindo para Deus nos mostrar se nós estamos vivendo mais como os fariseus ou como Jesus. Então, a semana passada, como eu falei, eu vou usar aquela mensagem como uma introdução. A semana passada nós vimos um grande aspecto dos fariseus. A gente viu isso por meio da história da mulher que foi surpreendida em adultério. Lembra dessa história? A gente viu que esses fariseus, eles tinham um hábito de se achar superior a todos os outros.
E por se achar superior, eles achavam que tinham o direito de criticar, de julgar, de condenar os outros. Só que o tempo todo, eles ignoravam os próprios pecados na sua vida. Enquanto olhava para a vida do próximo, identificava pecado, apontava o dedo, criticava e condenava, eles estavam culpados de fazer exatamente as mesmas coisas. E quantos cristãos agem da mesma forma hoje? Olha para a vida do seu irmão, olha para a vida da sua irmã, identificam algo de errado, um pecado, uma fraqueza, uma falha, e adora apontar o dedo, e criticar, e julgar, e fofocar, e falar mal, e caluniar. E o tempo todo ignorando os pecados próprios. Comum isso. E se isso tem sido um hábito na sua vida, entenda que você está agindo mais como fariseu do que o próprio Senhor e Salvador Jesus Cristo. Hoje, a gente vai usar uma parábola de Cristo, para continuar com esse pensamento. Mateus capítulo 21, convido a igreja a abrir. Esse trecho não está no telão. Mateus capítulo 21, vamos começar em versículo 33. Mateus capítulo 21. Enquanto você está abrindo, eu já vou te dar um contexto, um pouquinho de contexto para entender o que nós estamos lendo, ou vamos estar lendo agora. Nesse momento, Mateus capítulo 21, é no finalzinho do ministério de Cristo. Literalmente, os últimos dias dele, antes que ele é crucificado. Tá bom? Nesses dias, ele tinha ido para Jerusalém. Você pode até ler isso no começo do capítulo, a entrada triunfal dele. Ele purificou o templo logo em seguida. Aí ele vai para uma cidade próxima, Betânia, e ele passa a noite lá. No dia seguinte ele volta para Jerusalém, ele vai até o templo, ele começa a ensinar o povo, o que a gente vai estar lendo aqui. Ao sentar para ensinar, quem que aparece para questionar a autoridade de Jesus? Os mestres da lei e os fariseus. Então Jesus, olhando para eles, ele começa a, depois de responder essa questão da autoridade, que é interessante você voltar e ler também, ele começa a ensinar. Ele quer demonstrar ou revelar para esses fariseus uma condição espiritual deles. Vamos começar aqui pela segunda parábola. Segunda parábola, versículo 33. Ele fala: ouçam outra parábola. Havia um proprietário de terras que plantou uma vinha, colocou uma cerca ao redor dela, cavou um tanque para prensar as uvas e construiu uma torre. Depois arrendou a vinha e a alguns lavradores e foi fazer uma viagem. Aproximando-se a época da colheita, enviou seus servos aos lavradores para receber os frutos que lhe pertenciam. Vamos dar uma pausa aqui. O que ele está falando aqui? O que tudo isso significa? Tá? A região em volta de Jerusalém tinha terra muito boa para plantar vinhas, tá? Uvas, certo? Era muito fértil essa terra para isso. E não era comum, ou não, era comum, certos homens que tinham propriedade, terra em volta, de fazer tudo isso. Eles plantavam as vinhas, eles deixavam a estrutura tudo certinho, e depois que estava tudo pronto, ele contratava homens, lavradores, homens que podiam cultivar e manter as vinhas dele, para ele não ter que fazer. Ele voltava para onde ele morava, fazia uma viagem, e no tempo certo, ele enviava os seus servos para recolher a colheita. Geralmente, o pagamento, tá, para esses lavradores era que eles podiam ficar com parte dos frutos. É esse tipo de pagamento. Então é isso que nós vemos aqui. Só que antes de continuar, temos que fazer essa pergunta: por que Jesus, olhando para os fariseus, está falando sobre vinhas e esse tipo de coisa? Porque Jesus ele usa as coisas físicas para ensinar lições espirituais, certo? E aqui o que nós vemos é simbologia aqui. Olha, deixa eu explicar aqui, nessa parábola, tem que deixar isso aqui na sua mente. O proprietário que Jesus fala aqui, de terras, representa o próprio Deus.
Tá bom? Então coloque isso na sua mente. As vinhas plantadas representa o povo de Deus, tá? Os israelitas. Os lavradores eram justamente esses sacerdotes e fariseus. Tá? Deus tinha deixado o povo de Israel nas mãos dos sacerdotes, dos líderes espirituais, para cultivar e manter a espiritualidade do povo. Os servos que o dono da terra, que Deus enviou ao povo de Israel, eram justamente os profetas. Todos os profetas do Antigo Testamento, incluindo também João Batista. Certo? E vamos continuar, voltando para o versículo 34. Aproximando-se a época da colheita, enviou seus servos aos lavradores para receber os frutos que lhe pertenciam. Olha só o versículo 35. Os lavradores agarraram seus servos, a um espancaram, a outro mataram e apedrejaram o terceiro. E se você for voltar agora no Antigo Testamento, você vê que foi exatamente isso que aconteceu. Cada vez que Deus enviava os profetas para essa nação que estava em rebeldia, o que eles faziam? Pegavam os servos de Deus, os profetas, matavam. Olha com o versículo 36. Então enviou-lhes outros servos em maior número, e os lavradores os trataram da mesma forma. Eu quero ler um versículo em Neemias 9, 26, que diz assim: mas foram desobedientes e se rebelaram contra ti, falando sobre o povo de Deus, deram as costas para, mataram os teus profetas, que os tinham advertido, que se voltassem para ti, e fizeram-te ofensas detestáveis. Então você vê, Jesus começando a mostrar para esses sacerdotes, esses fariseus, que eles fazem parte dessa sequência de líderes que eram contra os profetas de Deus. Olha o versículo 37. Por último, enviou-lhe seu filho, dizendo: a meu filho respeitarão. Agora, pergunta, quem que esse filho representa? Jesus. Agora, o dono, Deus, ele envia Jesus, finalmente, para essa nação, para os lavradores. Versículo 38, agora você vê Jesus falando sobre ele mesmo sendo enviado naquele momento. 38, mas quando os lavradores viram o filho, disseram uns aos outros: este é o herdeiro, venham, vamos matá-lo e tomar a sua herança. Assim eles o agarraram, lançaram-no para fora da vinha e o mataram. Então aqui Jesus está profetizando sobre o que estes homens iriam fazer contra ele. Profetizando sobre a morte, em que ele seria agarrado e levado para fora de Jerusalém e lá crucificado. E aí Jesus ele faz essa pergunta para eles. Portanto, versículo 40, portanto, quando vier o dono da vinha, o que fará aqueles lavradores? Responderam eles: matará de modo horrível esses perversos e arrenderá a vinha a outros lavradores, que lhes deem a sua parte no tempo da colheita. Então você percebe que até este momento, os fariseus ainda não reconheceram que Jesus está falando sobre eles, porque eles dão uma resposta certa. O que esses homens merecem? Que o dono volta e faz juízo, e derrama o juízo, e castiga, e acaba com os perversos, eles mesmos se identificando, ou quer dizer, se condenando como perversos. Versículo 42, Jesus lhes disse: vocês nunca leram isso nas Escrituras? A pedra, falando sobre ele mesmo, que os construtores, os fariseus, rejeitaram, tornou-se a pedra angular. Isso vem do Senhor e é algo maravilhoso. Isso aí Jesus cita Salmos 118, versículos 22 e 23. E agora Jesus fecha com a chave de ouro, revelando para esses fariseus que é sobre ele que ele está falando, eles que ele está falando, revelando os seus pecados, revelando para eles o fato que eles rejeitam o próprio Filho de Deus. Versículo 43. Portanto, eu lhes digo que o reino de Deus será tirado de vocês e será dado a um povo que dê os frutos do reino. Aquele que cair sobre esta pedra
será despedaçado, e aquele sobre quem ela cair será reduzido a pó. Quando os chefes dos sacerdotes e os fariseus ouviram essa parábola de Jesus, compreenderam que ele falava a respeito deles. Agora, este era um momento muito importante na vida desses fariseus. Por que eu falo isso? Porque era agora este momento que eles compreendem o que Jesus está revelando. Agora os pecados deles, as atitudes perversas, estavam expostos claramente por Cristo. Eles entenderam o que Cristo estava falando, estava tudo na mesa naquele momento. E a pergunta é, qual foi a reação deles? Como que eles reagem ao ser confrontado com seus próprios pecados? Versículo 46, para finalizar, ou esse trecho, né? E procuravam um meio de prendê-lo, mas tinham medo das multidões, pois elas os consideravam profeta. Qual foi a reação dos fariseus ao ser confrontado com seus próprios pecados? Foi humildade? Eles tomaram um tempo para falar, poxa, vamos analisar as nossas vidas, as nossas decisões, as nossas atitudes, né, para refletir naquilo que Jesus acabou de apontar sobre nós? Será que eles realmente analisaram a condição do seu coração e chegaram a um ponto de admitir e se arrepender desses pecados que foram tão claros, expostos? Não. Ao ser confrontado, a resposta deles era imediatamente a rejeitar as verdades que foi revelado naquele momento. Ao invés de aceitar a verdade sobre quem eles realmente são, eles reagem com raiva e ira. Eles queriam tomar vingança. Eles queriam ferir Jesus, porque Jesus tinha acabado de feri-los com a verdade. Você vê que isso é uma marca principal de um fariseu. Uma marca principal de um fariseu é não conseguir aceitar a verdade quando é confrontado com seus pecados. Ao invés de aceitar, um fariseu justifica. Ele se justifica. Lucas 16, versículo 14 e 15, olha que Jesus fala. Depois de estar ensinando que você não pode ter dois mestres, né, seguir o dinheiro e Deus, os fariseus que amavam o dinheiro, ouviam tudo isso e zombavam de Jesus. Ele lhes disse, vocês são os que se justificam a si mesmos, aos olhos dos homens, mas Deus conhece o coração de vocês. Aquilo que tem muito valor entre os homens é detestável aos olhos de Deus. Deixa eu te perguntar, como que você reage? Qual é a sua reação quando você é confrontado com os pecados da sua vida? Pensa sobre isso, de verdade. Responde essa pergunta no seu coração. Como que você reage quando a palavra de Deus, sendo lido ou pregado, expõe algo de errado na sua vida? Será que você toma um tempo para realmente abrir a sua mente, abrir o seu coração, refletir realmente sobre a sua própria vida, para ver se você realmente é culpado de cometer esses erros e pecados que você escuta por uma pregação ou ler nas Escrituras? Será que você consegue engolir o seu ego e aceitar a verdade? Confessar os seus pecados e pedir perdão? Ou será que você finge que não ouviu aquilo? Finge que não acabou de ler aquilo? Meio que bloqueia essas verdades que confronta. Você coloca para o lado e continua lendo, ou continua ouvindo, sem dar uma chance para Deus tratar o seu coração. Eu sei que tem alguns cristãos que nem dão chance
para o Espírito Santo trabalhar no coração, ao ouvir uma pregação, ao ler as Escrituras. Não dão nenhuma chance, sabe por quê? Porque o tempo todo que eles estão ouvindo, ou lendo, eles têm uma outra pessoa em mente. Ah, se fulano estivesse aqui, ouvindo essa pregação, é para ele essa pregação. Nossa, essa escritura, esse versículo aqui, que desafia, que realmente expõe pecado, isso aqui é para fulano. Ah, se ele estivesse aqui, talvez mudaria tudo. Ele finalmente é em compreender o que ele precisa mudar. Aí o pessoal fala, isso aí pastor, continua pregando, tem que falar mesmo. Tem que falar para essas pessoas aí ao meu redor. Ou tem as pessoas que estão ouvindo a pregação, aí no meio da pregação dá uma olhada para o lado para ver se a esposa está prestando atenção. Ou o marido, será que, nossa, espero que ele está prestando atenção, porque tem que mudar essas coisas na vida dele. O tempo todo pensando nas outras pessoas, então nem dão chance para o Espírito Santo revelar para ele, confrontar a sua vida. Nunca estão errados, é sempre os outros. E deixa eu te fazer mais uma outra pergunta. Como que você reage quando Deus usa outras pessoas para confrontar você em relação aos seus pecados? Aí é muito mais difícil, não é? Aí é mais difícil, é mais complicado ser confrontado por um outro ser humano, principalmente porque você sabe que o outro ser humano também é falho, e tem os seus erros e os seus pecados. Aí muitas vezes dá aquela raiva, quando alguém chega e claramente expõe algo de errado em nossas vidas. Homens que são casados, como que você reage quando a sua esposa te cobra de certas coisas que você tem feito de errado, ou que não está fazendo, que deveria fazer, como homem da família, como líder espiritual? Como que você reage quando aponta um pecado na sua vida? Mulher, como que você reage quando o seu marido chega e te cobra e confronta você com seus pecados? Qual é a reação? Filhos, quando seus pais chegam para você para chamar a sua atenção, como é que você reage? Você para escutar? Para prestar atenção naquilo que a pessoa está falando, para realmente tentar analisar a sua vida, ver se você realmente fez aquilo, cometeu aquele pecado, para poder admitir e confessar e pedir perdão? Será que essa é a sua reação? Ou será que você imediatamente, como os fariseus, tampa os ouvidos, rejeita aquilo que é falado e fica chateado com a pessoa que confrontou você? Uma reação muito comum, de você ficar na defensiva no momento que alguém vai chegar e esclarecer algo de errado na sua vida, é de ficar na defensiva, já de querer lutar, querer tomar vingança, querer ferir de volta, porque você foi ferido com a verdade. Geralmente a nossa resposta quando alguém nos confronta é, não, beleza, ouvi o que você falou, mas eu só fiz isso porque eu só falei aquilo porque você fez aquilo. Se você não tivesse feito ou agido ou falado desse jeito, aí eu não teria feito ou falado ou agido daquele jeito. Nossa, como é comum a gente fazer isso. Ignorar tudo que a pessoa fala sobre a verdade das nossas vidas e apontar o dedo e colocar a culpa nos outros. Mas isso não é novo. Não é novo. A gente vê isso em Gênesis capítulo 3, com os primeiros seres humanos que cometem o pecado. Na hora de ser confrontado em relação aos seus pecados por Deus, olha a resposta. Versículo 11, e Deus perguntou, quem disse que você estava nu? Você comeu do fruto da árvore da qual eu o proibi de comer? Disse o homem, foi a mulher que me deste por companheira, que me deu do fruto da árvore, e eu comi. Confrontado com o pecado, a primeira reação, apontar o dedo para o outro.
Aqui, na verdade, sabe o que o Adão está fazendo? Apontando o dedo para Deus. Foi o Senhor que me deu essa mulher. Se o Senhor não tivesse dado a mulher para mim, eu não teria cometido esse pecado tão grave. Alguns apenas agem ou reagem com mentira. Mentira. Nega. Mesmo sabendo que cometeu o erro, está no pecado, fez aquilo, nega. Mente. Muitos cristãos fazem de tudo para não admitir que está errado, para não admitir que tem fraquezas, que tem áreas fracas na sua vida, que não são perfeitos. É difícil o ser humano, até mesmo o cristão, admitir que não é perfeito, que não é tão forte, que não é tão santo como ele quer que as pessoas pensam sobre ele. É difícil, gente. É difícil porque nós lutamos contra esse pecado tão mau, mas tão forte, chamado orgulho. É o orgulho em nossas vidas que nos leva a reagir da mesma forma que os fariseus reagiram quando confrontado por Jesus. Ninguém gosta de ouvir que está errado. Ninguém gosta de ouvir isso. Mas independente se nós como cristãos gostamos ou não, não temos o direito de nos orgulhar e agir como os fariseus. É difícil, é desagradável, mas é neste momento que nós podemos deixar Deus tratar o nosso coração em relação à nossa condição espiritual. Eu como pastor, eu acabo aconselhando muitas pessoas, fazendo visitas e essas coisas. Parte do ministério também, a parte mais desagradável, na verdade, que eu não gosto de fazer, mas eu tenho que fazer, é de chamar alguém para o lado, sentar e expor um pecado que vejo, ou que foi contado para mim em relação a essa pessoa. Pode ser uma atitude, uma ação que fez, umas palavras que falaram. A parte mais chata de ter que sentar e expor isso. E geralmente, a primeira resposta que eu recebo na hora de identificar o pecado é: mas quem te contou isso? A primeira coisa que a pessoa quer saber é quem contou para o pastor sobre o meu pecado. Você vê que o pensamento não é em parar e admitir e falar: não, realmente, eu fiz aquilo, eu falei aquilo, a minha atitude foi assim. Foi errado, não deveria ter feito isso. Não, na verdade, eles colocam isso para o lado, porque eles já estão pensando em como que eles podem tomar vingança naquela pessoa que fez isso com eles. Eles olham para aquilo e enxergam como um ataque contra eles. Isso é um fariseu. É a forma que os fariseus viviam. Como eu falei, é fácil olhar para os evangelhos, condenar os fariseus por ser tão orgulhosos que não queriam admitir e confessar os seus pecados. Mas ao ser confrontado no nosso dia a dia, o orgulho se levanta. E nós também não queremos admitir e se arrepender. Em conclusão, quero frisar mais uma vez que não é fácil aceitar a verdade quando somos confrontados. Não é fácil. Ninguém gosta de ser confrontado, mas para concluir, eu creio que nós cristãos, nós temos que mudar a nossa perspectiva sobre este assunto. A forma com que nós enxergamos ser confrontado tem que mudar. Nós temos que parar de enxergar isso como algo negativo. Nós temos que começar a enxergar, ser confrontado por Deus, pelas Escrituras ou por uma outra pessoa. Nós temos que começar a enxergar isso como algo positivo. É algo bom para nós. Por que eu falo isso? Porque nós cristãos, não é verdade que nosso objetivo é viver uma vida santa? O nosso objetivo como cristão não é querer ser semelhante a Cristo, deixar Deus transformar e moldar a nossa vida para que possamos viver as nossas vidas semelhantes à forma com que Cristo viveu a vida dele. Não é isso o nosso propósito? Então, para isso acontecer, é necessário de ser cobrado.
É necessário ser confrontado com os nossos pecados, porque é apenas quando isso acontece, quando Deus revela, expõe os nossos corações, é através disso que temos a oportunidade de analisar, de admitir, de confessar, de arrepender e pedir a graça de Deus, para que possamos superar esses pecados, para ser transformados nessas áreas fracas das nossas vidas. É necessário, meus irmãos, ser cobrado. Muitos de nós temos pontos cegos na nossa vida espiritual. É verdade. Muitos de nós temos pontos cegos, nós não enxergamos muitas vezes os pecados ocultos, talvez, atitudes que não são compatíveis com as Escrituras. Precisamos que Deus abra os nossos olhos, e Ele faz isso, por pregadores, pela leitura e por outros seres humanos. É só quando eu enxergo de verdade os meus pecados, a condição do meu coração, que eu posso realmente deixar Deus me tratar e me purificar desses pecados. Os fariseus, na grande maioria, eram orgulhosos demais para aceitar a verdade ao ser confrontado. Minha oração, para finalizar, a minha oração é que, para a minha vida, e para a vida de cada um aqui, é que possamos nos despir desse orgulho, colocar o nosso ego de lado, e deixar Deus nos confrontar em relação aos nossos pecados. De qualquer maneira, seja pregação, seja um louvor, seja uma outra pessoa, ou a leitura das Escrituras, que possamos enxergar essa confrontação como algo positivo e necessário, aceitando a verdade com humildade, e assim pedindo para que a graça de Deus nos purifica e nos dá força para superar esses pecados, para que possamos ser mais como Cristo e menos como um fariseu. Vamos orar. Senhor Deus, nosso Pai, mais uma vez, queremos te agradecer, Pai, por ter colocado em nossas mãos a Tua santa palavra, que nos ensina, que nos dá direção, que revela para nós quem é o Senhor, qual é a Sua vontade, e que também revela para nós quem nós somos, qual é a condição verdadeira dos nossos corações. Pai, eu peço perdão por tantas vezes eu agir como um fariseu, de deixar o orgulho dominar em momentos em que a verdade me confronta, por muitas vezes querer fingir que aquilo não é para mim, e por muitas vezes colocar a culpa nos outros e tentar me justificar dos meus pecados. Que o Senhor possa nos dar graça, força sobrenatural, através do Teu Espírito, por meio da Tua palavra, para nos ajudar, Pai, a viver e andar como Cristo andou, e viver vidas transformadas aqui nessa terra. E queremos isso, porque sabemos que isso dará toda a honra e glória para o Senhor. Te agradeço mais uma vez, em nome de Jesus, nosso eterno e suficiente Salvador. Amém. Amém. Jesus, ele pegou tão pesado com esses fariseus porque eles precisavam ouvir isso. A intenção de Cristo não foi para apenas machucá-los,
para apenas ferir, apenas envergonhá-los na frente de todo mundo. Não foi a intenção. Jesus, ele falou daquele jeito, ele confrontou os pecados, porque Jesus também queria que eles chegassem a um ponto de arrependimento, e que eles pudessem também crer nele como Senhor e Salvador, e receber a promessa da vida eterna. Então isso é o mesmo desejo que Cristo tem para cada um de vocês. Se você é como um fariseu, rejeita ou tem rejeitado Cristo como Senhor e Salvador, Ele vai confrontar você sobre isso, mas Ele faz isso com o grande desejo que você se arrependa, que você se submete a Ele, assim aceitando Ele como Senhor e Salvador da sua vida. Se você nunca fez isso, você tem a chance neste momento. Hoje pode ser o dia em que você se submete a Ele e recebe Ele como Senhor e Salvador da sua vida, pedindo perdão por todos os seus pecados e a rejeição dEle. Vamos levantar neste momento e cantar esse louvor. E você pode cantar, e você pode orar, e você pode vir aqui para frente, se ajoelhar, orar por você, orar por outra pessoa. Este é o momento entre você e Deus, antes de sair deste lugar. Amém? Ao nascer do sol entardecer, inspira-nos a te agradecer, para agradar teu coração e exaltar teu nome. Teu nome é refúgio e fortaleza. Teu nome é alegria na tristeza. Teu nome e toda a terra reconheça. Sobre todo nome está teu nome. Jesus, em teu nome oramos, encha os nossos corações e nos dê forças para lutar, glorificar teu nome. Teu nome é refúgio e fortaleza. Teu nome é alegria na tristeza. Teu nome e toda a terra reconheça. Sobre todo nome está teu nome. É refúgio e fortaleza. Teu nome é alegria na tristeza. Teu nome e toda a terra reconheça. Sobre todo nome está teu nome. Teu
Feche seus olhos, abaixe a sua cabeça, por favor. Senhor, obrigado, Pai. Obrigado por este culto maravilhoso. Obrigado pela Tua palavra, que é sempre renovadora e sempre desafiadora, para que nós possamos ter uma vida de santidade, uma vida de realmente vencer os nossos pecados. Pai, nos dê forças para lutar, assim como nós cantamos. Pai, nós somos falhos e fracos, e estamos reconhecendo isso diante de Ti. Existem batalhas e pecados a serem vencidos na nossa vida, e nós só vamos conseguir fazer isso com a Tua presença, com a força que vem de Ti, Pai. Não vamos conseguir sem o Senhor. Não vamos conseguir. Que nós possamos reconhecer isso, que sobre todo nome está o Teu nome. Possamos entender o poder da Tua santidade e a magnitude do Teu poder. Senhor, nos leva em segurança para os nossos lares ou para onde a gente for neste momento. Que nós possamos ter um momento de comunhão com a nossa família durante a semana, com os nossos amigos, com as pessoas do nosso trabalho. Que nós possamos ser luz e sal onde estivermos, e que possamos ser o Teu Evangelho presente naquele lugar, e que possamos glorificar o Teu nome. Em nome de Jesus nós te oramos e agradecemos. Amém. Amém. Dá um abraço no seu irmão, aperta a mão dele. Tenha uma boa semana.